Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Você precisa perceber que a maioria dos seres humanos tem essa função inerente. Eles não podem reconhecer o momento presente. Inconscientemente, eles consideram sempre o próximo momento, seja daqui a 1 minuto, ou 1 hora, ou daqui a alguns dias, ou 2 anos, sempre o consideram mais importante. Sempre que você está impaciente, tentando chegar a algum lugar, esperando impacientemente por algo, qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? E eu tenho que fazer isso, aquilo e aquele outro. E você é puxado em todos os tipos de direções. Oh, agora eu tenho que fazer isso, aquilo e aquele outro. Há sempre a atração para o que vem a seguir. Eu chamo isso, às vezes, de que você está se perdendo em pensamentos. Fazer é necessário, obviamente, você precisa fazer, mas perder-se no fazer contínuo é uma disfunção grave, mas é tão normal que ninguém percebe. Então, se você se perder no fazer, sempre haverá outro. E é assim que surge o estresse. Mas o estresse está no intervalo entre o agora e o depois. O então projetado, agora e depois. Nesse intervalo surge o estresse. Assim, a projeção mental para o futuro cria tensões entre eu estou aqui, mas quero estar lá. E para muitos humanos, esse é o estado predominante. Eles estão sempre aqui, mas eles não querem realmente estar aqui. Eles querem estar lá. Ou lá no espaço, ou no tempo. É incrível. E mesmo vocês, seres que estão despertando, ainda podem, às vezes ou com frequência, se encontrar nesse estado. Em que, de repente, percebem que o dia inteiro estiveram estressados com isso, aquilo e aquele outro, porque o mundo faz tantas exigências sobre você. Você precisa lidar com isso, e isso e isso, e amplificado pelos gadgets que usamos agora, os aplicativos, que é uma amplificação da disfunção por meio disso, do celular. E você se perde no fazer. Você se torna completamente descentrado e basicamente perdido. Acontece até com crianças já. Crianças bem novas nos dias de hoje. Eles sofrem de transtorno, de déficit de atenção e assim por diante. O que significa que sua mente está sempre sendo puxada para alguma coisa longe do momento presente. Tão perdidos em fazer. Perdidos em fazer e realmente volta a ser perdido em pensar. O pensamento fundamenta o fazer. Então você está perdido em seus pensamentos sobre o mundo. Então você se envolve em todos os tipos de atividades, impulsionados pelo pensamento. Agora preciso fazer isso. Agora preciso fazer aquilo. Portanto, a condição básica ainda é para a maioria dos seres humanos no planeta.
Então, fundamentalmente, sim, eles estão perdidos no fazer. Eles estão perdidos nisso. Mas, basicamente, significa que eles estão perdidos em suas mentes, no movimento do pensamento. Eles se identificam com cada pensamento que surge, e os muitos pensamentos são sobre o futuro ou o passado. Não que muitos pensamentos sejam sobre o momento presente. Se eles são sobre o momento presente, então é uma interpretação do momento presente, que é completamente determinada e colorida por seu condicionamento passado. Então é muito interessante observar em você mesmo essa tendência de negar, desvalorizar, desconsiderar, reduzir o momento presente a um meio para um fim. É sempre um meio para um fim, mas nunca é reconhecido pelo que ele é em si. E muitas vezes é mais do que um meio para um fim. Muitos humanos, essa é uma maneira muito disfuncional de ser, para muitos humanos, o momento presente é considerado inconscientemente como um obstáculo que eles precisam superar. Há um mal-estar subjacente e contínuo, e eles estão sempre tensos. Sempre a procurar e ver qual é a próxima coisa que vai dar errado. Eu sei que vai acontecer alguma coisa vai dar errado. Perdido na mente, perdido em pensamentos. Houve um professor indiano que descreveu a condição humana essencial como perdida no pensamento. E, claro, é assim. É então que esse movimento de pensamento lhe dá o seu senso de identidade, o mal-estar, a narrativa inquieta, a narrativa problemática de mim e da minha vida. Tenho que pensar nisso quando acordo no meio da noite. Carrego esse fardo pesado da minha vida problemática. Para muitos humanos, sua identidade é inconscientemente considerada como um problema a ser resolvido. Eu sou um problema. Estou procurando uma solução para esse problema que eu sou. E claro, então você vai a um terapeuta. Agora, se o terapeuta for realmente bom, e ele pode te levar além disso. Depende. Se ele ou ela não é bom, então você fica mais profundamente entrincheirado. E 15 anos depois, você ainda está passando por psicanálise. E encontra camadas cada vez mais profundas de complexidade em seu passado. E não há fim para isso. Assim, o momento presente é desvalorizado, não reconhecido, ou considerado como um meio para um fim, ou um obstáculo. Para muitos humanos, esse é o estado predominante. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte.
Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Observe quando estiver reclamando, com palavras ou pensamentos, de uma situação que envolve você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre uma situação de vida, o lugar onde mora, ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém, invariavelmente, uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação agindo ou falando. Caso necessário ou possível, ou então fuja da situação ou mesmo aceite-a. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada de algum modo com a negação do agora. O agora, naturalmente, também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece na sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há 3 opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada do discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa. Caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele e esteja totalmente presente.
Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza, é uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está. Levante-se e faça agora. Ou, em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade nesse momento, se esta é a sua escolha. Mergulhe nela por inteiro, desfrute-a. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela. Ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência e nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá? Se possível, assegure-se de não ser perturbado enquanto estivermos aqui e reserve esse tempo exclusivamente para si mesmo. Na verdade, a meditação, em um sentido mais amplo, significa apenas estar consigo mesmo. E todos deveriam dedicar um tempo, todos os dias, mesmo que sejam apenas 10 minutos, para estar consigo mesmos. Agora, você pode perguntar, eu não estou sempre comigo mesmo ao longo do dia? E pode até afirmar que prefere se afastar de si mesmo e de suas preocupações habituais, ansiedades e medos. Então, o que significa quando digo estar consigo mesmo? Não me refiro ao seu senso habitual de eu, que chamo de eu superficial. Esse eu superficial está relacionado a todos os pensamentos que passam pela sua mente ao longo do dia, as emoções que você experimenta e todas as coisas que acontecem em sua vida, incluindo suas memórias sobre quem você é. Em cada ser humano existe uma dimensão mais profunda, e entrar em contato com essa dimensão mais profunda, dentro de si, é o verdadeiro significado da meditação. Se você nunca acessou essa dimensão mais profunda em si mesmo, sempre sentirá que algo realmente vital está faltando em sua vida. Mesmo que tenha alcançado muitas coisas na realidade superficial, no nível superficial de sua vida, como reconhecimento e riqueza, e possa comprar o que quiser, ainda notará que algo parece estar faltando. Uma certa insatisfação ou descontentamento subjacente pode não estar presente o tempo todo, mas sempre ressurge. Muitas pessoas que conheci, algumas que alcançaram fama e fortuna, todas me disseram que após um tempo, desde o momento inicial de se tornarem repentinamente ricas ou famosas, reconhecidas como importantes pelo mundo, logo o antigo descontentamento retorna. Há uma sensação de insuficiência relacionada ao medo. Não importa o que você alcance no nível superficial da vida. Se não encontrou a dimensão mais profunda de quem você é, sua vida não está verdadeiramente realizada. A frustração que as pessoas experimentam continuamente
não tem realmente a ver com a imperfeição no nível externo de suas vidas. Porque externamente, as coisas nunca podem ser perfeitas. Elas vêm e vão. Você perde algo aqui, ganha algo ali, perde algo aqui novamente, e assim vai. A insatisfação reside em não perceber que há algo mais profundo dentro de você. Algo que é mais verdadeiramente quem você é do que tudo o que acontece na superfície da sua vida. Isso representa a dimensão espiritual, e o eu mais profundo também o conecta com a dimensão mais profunda subjacente do universo. Assim como você, o que vemos nesse mundo, o universo, o mundo, ou como quer que o chamemos, é apenas a superfície da realidade. Grandes professores e filósofos, desde os tempos antigos, afirmam ter percebido que existe uma dimensão invisível abaixo de tudo. Há uma inteligência universal por baixo de todos os fenômenos que experimentamos através dos sentidos. E você é uno com essa inteligência universal. A maneira de se conectar com ela, a inteligência universal, que está por trás de todas as múltiplas manifestações da vida que se desenrolam continuamente ao seu redor, é algo miraculoso, por trás de tudo que existe. Podemos usar diferentes nomes para nos referir a essa inteligência, mas é somente em você que você pode encontrá-la. Não é possível encontrá-la fora de si, mas uma vez que a encontra dentro de si, passa a reconhecê-la também fora. Você pode sentir que essa inteligência ou consciência está em tudo. Então, como você se conecta com o nível mais profundo dentro de si, que é mais profundo do que o pensamento? Não se alcança isso apenas pensando sobre isso. É mais profundo do que as emoções, mas está sempre presente. Não está totalmente escondido de você. O problema é que os pensamentos, emoções e percepções sensoriais atraem toda a sua atenção para si mesmos. As pessoas ficam meio hipnotizadas por essas coisas, especialmente pelos pensamentos. Elas não conseguem mais sentir a dimensão das profundezas, pois cada pensamento exige atenção, levando a outro pensamento e assim por diante. Cada pensamento é uma voz na sua cabeça, incessantemente pensando. E as pessoas acreditam que essa é a sua vida. Todos os pensamentos que surgem falam sobre quem você é e o que as outras pessoas são, e sua atenção é continuamente atraída para essa mente. A atividade, as emoções que acompanham, constituem o senso superficial, usual de si mesmo. Se não há mais nada além desse senso egoísta em sua vida, ela se torna superficial, faltando a dimensão espiritual. É comum que todos tenham esse senso egoísta, mas se ele for a única coisa presente em sua vida, a profundidade está ausente. Assim buscamos encontrar a dimensão das profundezas dentro de nós que já está presente. A sugestão é investigar sem necessariamente usar técnicas específicas de meditação. A proposta é apenas investigar com atenção, o que significa ser você mesmo no nível mais essencial. Compreender como é ser você mesmo e qual é esse senso de identidade. Pode-se ter um vislumbre desse senso de identidade sem envolver o pensamento. Como é possível pensar em si mesmo e em sua vida e em todas as coisas que a compõem?
o que torna esse pensamento possível. O pré-requisito é estar consciente. Se não está consciente, não pode pensar. No entanto, geralmente, essa consciência é completamente absorvida pelo pensamento, mantendo-o no nível superficial da realidade e de si mesmo. Assim você se conhece apenas conforme definido pela sua mente, criando uma imagem mental e uma conversa interna. Isso é o que geralmente entendemos por ego. Você tem uma imagem mental, uma conversa interna, e pensa que é isso que constitui o eu. No entanto, há um senso de identidade mais fundamental por trás de tudo isso, que é o simples senso de presença. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso